Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Inspirai o Senhor nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Para esse encontro de hoje, eu gostaria de começar a discutir com vocês um pouquinho a respeito de uma criatura mitológica, que vem aí da mitologia grega, que é a sereia. Tá? Mas antes da gente entrar aí na parte da mitologia grega, eu gostaria de saber primeiro o que vocês conhecem aí de sereia. Então, eu gostaria de ver aí se de repente vocês já viram algum filme, já leram, não sei, um desenho, já viram, sei lá, algum livro, alguma coisa, que tem a ver aí com sereia, tá? Então, eu gostaria de saber aí o que vocês conhecem, o que vocês já ouviram falar a respeito das sereias, tá? Então, pausem o vídeo e discutam aí em família, daí depois a gente volta e a gente continua, tá bom? Bom, acredito que acho que vocês já devem ter voltado, né? Então, assim, no meu caso, eu já assisti o filme da Pequena Sereia, foi acho que um dos desenhos da Disney, acho que tirando o Frozen aí, que é mais novo, eu acho que aí o da Pequena Sereia, assim, dos filmes de princesa, eu acho que é um dos que eu mais gosto, e assim, é muito bonita a história, Só que se a gente for pegar ali, no caso, esse desenho aí que tem da Pequena Sereia, no caso que é o da Disney, e se a gente for pegar aí também os filmes de sereia que tem aí no caso da Barbie, eu tô falando porque assim, como eu sou pai de menina, eu tive que assistir esses filmes, no caso com a minha filha, o filme no caso da Barbie, aí a Bia adorava assistir. E tanto a Pequena Sereia quanto esses filmes da Barbie, a gente tem a questão aí que mostra a sereia, como uma coisa assim, nossa, que muito linda, que fantástica, como a sereia é maravilhosa, e a sereia também mostra ela de um jeito bonzinho, então a sereia assim, no caso, uma pessoa boa, ela tem um bom coração, nossa, a única diferença é que, lógico, vamos colocar assim, da metade da cintura para baixo, ela é metade peixe, só isso, e mora lá no fundo do mar. Só que se a gente olhar a sereia na mitologia grega, ela é diferente, Então a gente tem, por exemplo, tem uma das histórias, no caso da mitologia grega, que é muito famosa, que é a história de Ulisses, que é o que a gente chama aí de Odisseia, Então, é uma grande aventura, no caso aí de um herói, chamado Ulisses, e tem uma das passagens aí, no caso da história dele, que ele tem, por assim dizer, um contato com as sereias, E eu não sei aí se vocês já chegaram a assistir uma série de filmes que tem que chamar Piratas do Caribe. Assim, é uns filmes que, nossa, eu adoro esses filmes, eu acho muito legal. Eu gosto dessas coisas assim de pirata, mitologia, esses filmes assim que remetem a alguma coisa mais antiga, E no Piratas do Caribe tem, acho que se não me engano, acho que é o terceiro ou quarto filme, que é um tal de Navegando em Águas Misteriosas, que aparece aí as sereias, E as sereias, como é apresentada no Piratas do Caribe, ela se aproxima muito aí da sereia da mitologia grega, Então, se a gente olhar o que a mitologia grega, qual que era a visão aí no caso que tem da sereia? A sereia, ela, da metade para cima, ela é uma mulher linda, maravilhosa, tem uma voz, sim, linda também, Então ela canta muito bem, Por isso que a gente tem a questão aí do canto da sereia, E a sereia, pelo fato dela ser linda e pelo fato dela cantar muito bem, ela tem, por assim dizer, ela enfeitiça os marinheiros, Então, quando o marinheiro ele escuta o canto da sereia, ele olha a sereia, ele se apaixona por ela, E daí o marinheiro faz o quê? Ele pula do barco, e vai nadando até os braços da sereia, só que quando ele chega lá, a sereia abraça ele e ela mergulha, então ela leva ele para o fundo do mar, e daí lá o marinheiro vai morrer, lógico, porque não consegue respirar, ela, como por assim dizer, metade peixe, ela vai conseguir respirar, e lá no fundo do mar, ela vai devorar o marinheiro, então ela vai comer o marinheiro, tá? Então a sereia, no caso, na verdade, ela é um monstro, se a gente for ver aí, ela não é tipo assim, uma coisa, vamos colocar assim, boazinha, ela na verdade é má, a sereia, tipo assim, ela tem esse conceito de monstro, é quase como se a gente olhasse, por assim dizer, a medusa, no caso a medusa também, a mesma coisa, a gente olha para ela, a gente fala, poxa vida, ela transforma as pessoas em pedra, então no caso da sereia também, ela tem essa questão aí do canto, que ela vai enfeitiçar aí os homens. Bom, agora que a gente já deu uma introdução aí, um pouco na nossa catequese, então vamos para a nossa leitura de hoje. E para a leitura de hoje, eu peguei, na verdade, aqui
eu vou fazer duas leituras com vocês, tá? Na verdade, assim, as duas leituras, uma complementa a outra, tá? E assim, as duas são bem curtinhas, tá? E elas são retiradas do livro do Gênesis, então ela conta aí a respeito da criação do homem, tá? Então a primeira delas é o Gênesis 1, a gente vai ler aí do versículo 26 até o versículo 27, então Gênesis 1, do 26 ao 27, e depois o Gênesis 2, do 18 ao 24, daí Gênesis 2, do 18 ao 24, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui o Gênesis 1, do 26 ao 27. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, e os criou homem e mulher. Então essa foi aí uma das leituras que a gente fez. Então agora vamos ver a outra, né? A outra é aí do Gênesis 2, do 18 ao 24. Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Então, Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu e as apresentou ao homem para ver com que nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras. Mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Essa é para nós, palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então a gente viu aí nas duas leituras, né, aí a criação do homem, tá? Então vamos aí a algumas explicações. Primeiro de tudo, vocês viram aí que essa versão da Bíblia que eu tô lendo é aquela versão que a gente chama da edição pastoral, tá? Essa Bíblia aqui de capa azul, tá? Às vezes pode ser que tenha uma capa diferente, mas se a gente for pegar aqui embaixo, ó, tá escrito aqui, ó, edição pastoral, tá? E nessa edição aí, tá, pode ser que de repente, se você tiver alguma outra Bíblia, pode ser que seja aí um pouco diferente. Mas você vê que aí ele falou, né? Chamou de Deus, aí de Javé Deus, né? Então, o nome de Deus, né, é Javé ou Iavé, né? Porque se a gente for pegar aí no caso lá para os judeus, né, o J, ele tem som de I, né? Então, quando você lê na Bíblia aí Javé, né, tanto a gente pode falar Javé, que seria no caso como a gente falaria, ou você pode falar aí Iavé, né, a mesma coisa. Tanto que o nome de Jesus, né, seria, por assim dizer, Jesus, né, mais ou menos assim, se a gente for pegar no caso aí, trocar o J pelo som do I, tá? Mais ou menos isso daí. Bom, então essa é uma explicação. Só que daí vocês viram aí que deu duas versões aí na Bíblia, né? Então, se a gente pega o Gênesis 1, ele está falando assim que Deus criou homem e mulher, né? E lógico, eu pulei aí a primeira parte, né, da criação, mas assim, se a gente pegar no Gênesis 1, Deus cria todas as coisas e por último Deus cria o homem, né? Depois que já está tudo pronto. Então Deus cria os animais, tudo, depois que Deus vai criar o homem. Mas você vê que no Gênesis 1 ele fala que Deus criou o homem e a mulher, os dois ao mesmo tempo, né? E depois, né, no caso no Gênesis 2, ele já é diferente. Deus cria primeiro o homem, daí o homem, depois Deus cria os animais, e daí o homem que dá nome para os animais, e depois Deus faz o homem dormir.
e Deus arranca uma costela, e daí que Deus vai fazer a mulher, né? No caso da costela de Adão, né? Bom, por que tem essa diferença, né? No caso de uma, tipo, você fala, né? Quando começa de um jeito, depois está no outro, e assim, né? Pertinho um do outro, né? Porque na verdade, se a gente for ver aí, o livro do Gênesis, ele é, por assim dizer, uma colcha de retalhos, né? Então a gente não pode esquecer que naquela época tinha assim, as histórias elas eram passadas, no caso de pai para filho, né? E o que acontece? As pessoas, no caso, pelo fato de estarem contando as histórias, quando eles começaram a registrar, no caso, a Bíblia só tinha, por assim dizer, o Gênesis 2, por assim dizer, tá? Esse seria aí o primeiro livro da Bíblia, por assim dizer, o primeiro capítulo. Mas daí aconteceu na história do povo judeu um negócio aí que a gente chama do exílio da Babilônia. E no exílio da Babilônia, o povo judeu foi tirado lá, né, de Israel, e foi mandado lá para a Babilônia. E lá na Babilônia eles foram como escravos, tanto os homens quanto as mulheres. E se você é escravo, sim, não tem essa de tipo, o homem é mais que a mulher é mais que o homem, todo mundo está igual, todo mundo está sofrendo. E por isso que daí foi escrito o Gênesis 1, né, colocando aí como Deus criou todas as coisas, quer dizer, o povo estava lá no exílio, estava sofrendo, né, estava até, vamos colocar assim, puxa vida, será que Deus existe, né? Então escreveram Gênesis 1, falou assim, não, Deus existe, foi Deus que criou tudo, né? E Deus criou o homem e a mulher, então nós, né, tanto os homens quanto as mulheres, nós somos aí criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos filhos de Deus, tá? E no caso, no Gênesis 2, né, que lembra que eu falei, apesar de ser o capítulo 2, ele foi escrito primeiro, né, e se eu não me engano aí dá uma diferença, acho que de quase 400 anos, acho que do Gênesis 1 para o Gênesis 2, tá, alguma coisa assim. E no Gênesis 2, né, lembra que quando ele foi escrito, no caso, o povo ainda estava lá em Israel, né, e aí tá falando assim que a mulher foi criada da costela de Adão, né? E tem até algumas coisas que às vezes a gente vê alguns comentários, tem gente que fala assim, nossa, mas Deus não podia ter feito, né, ter pegado uma parte melhor do homem para criar a mulher, né? Tinha que ser da costela, né? Só que tem uma grande explicação, né? Uma explicação até muito bonita, né? Porque se a gente olhar a costela, né, ela vai ficar aqui do lado, né? E quer dizer, na verdade aqui o lado esquerdo, essa daqui é a minha mão esquerda, né? Então aqui do lado esquerdo é onde fica aqui o nosso coração, né? E para o judeu, a costela é o lugar aonde fica o coração. Então perceba que se a gente lê desse jeito, né? Então Deus tirou o coração do homem para fazer a mulher. Então quer dizer, se a mulher foi feita da costela do homem, e a costela para o judeu é o lugar onde fica o coração, então quer dizer que a mulher foi tirada do coração do homem, né? Deus usou o coração do homem para fazer a mulher. Vocês veem que já dá um sentido completamente diferente, né? E a gente tem uma outra coisa também, que a costela ela fica do lado, então você pode ver, ela não fica na frente, não fica do lado, não fica atrás, ela fica aqui do lado, né? Então significa que a mulher, ela é igual ao homem, ela tem que estar ao lado do homem, quer dizer, não é para a mulher estar à frente do homem, nem atrás do homem, é para a mulher estar do lado, ou seja, tanto o homem quanto a mulher, os dois devem caminhar lado a lado, porque diante de Deus os dois são iguais, tá? Então essa é a leitura. E eu lembro que teve um padre que ele falou uma vez, né, que essa frase do Adão, né, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele falou assim que foi, por assim dizer, a primeira declaração de amor, né, que a gente tem aí, no caso, registrada, né. Lógico que assim, a gente olha e fala, nossa, que estranho, né, carne é minha carne, osso do meu osso, né, mas assim, o que é importante a gente gravar então é essa coisa, que a mulher foi criada então do coração do homem, tem que estar caminhando lado a lado, os dois juntos, e tanto o homem quanto a mulher, os dois são criados aí à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala imagem e semelhança de Deus, né, eu lembro muito aí do padre José Antônio, né, e o padre José Antônio ele falava assim, filho de peixe, peixinho é, filho de cachorro, cachorrinho é, e filho de Deus, o que é? Deusinho, né? Só que assim, quando a gente pega essa questão de deusinho, né, quer dizer, tem uma conotação meio ruim, né? E tem algumas pessoas que às vezes assim, quer crescer, quer ser tão importante e acha que assim, às vezes se coloca mais importante do que Deus. Só que, né, o padre José Antônio falava, né, muito sabiamente, né, que Deus é amor. Então, se Deus é amor e eu sou filho de Deus, então eu sou o quê? Amorzinho. Ou seja,
Nós somos feitos para o amor, nós somos criados para amar, tá? Isso aí que é o ó. E já que a gente falou no caso aí, né, que nós somos aí criados para amar, amar quem? Amar primeiramente a Deus e em segundo lugar o nosso próximo. E aí a gente entra, né, nessa questão de amor. Não sei se vocês sabem, mas nós temos 3 tipos de amor, tá? No caso, para o grego, né, os gregos aí, eles têm essa definição aí de 3 tipos de amor. E quais são os 3 tipos de amor que eles têm? O primeiro é o amor aí que a gente chama de eros, tá? Então, eros é o amor entre um homem e uma mulher. Então a gente pega aí no caso o romance, né, o estar apaixonado, né? Então esse daí é o amor eros, quer dizer, quando o homem olha para a mulher ou a mulher olha para o homem e os dois se apaixonam, tá? Então esse daí é o primeiro amor. Só que o amor eros, ele, lógico, é um amor muito importante, né? Mas ele é uma certa troca, por assim dizer. Então, eu lembro que uma vez eu vi uma tirinha do Garfield, né? E o Garfield, ele dava um abraço no ursinho e ele falava assim: é impossível você abraçar alguém sem você receber um abraço de volta. Então o eros, ele é de certa forma uma troca, quer dizer, à medida que você dá carinho para sua esposa, você também recebe carinho. À medida que você ama a sua esposa, ela também ama você de volta. Pelo menos assim, é dessa maneira como deveria funcionar, né? Então eros é esse primeiro amor. Daí a gente tem um segundo amor, que é o amor que a gente chama de filia, tá? E esse amor filia é o amor entre pais e filhos, tá? E quando eu tô falando pais aqui, eu tô falando pai e mãe, e filhos eu tô falando aqui filho e filha, tá? Então é o amor aí que tem entre os pais e os filhos. E esse amor filia, ele já dá um salto em relação ao eros, tá? Porque no caso ele é um amor maior, né? E a gente já começa a entrar numa coisa de que os pais, eles se doam pelos filhos, tá? Então, diferente do eros, que tem aquela questão da troca, né? O filia, às vezes o pai e a mãe, eles dão amor e às vezes eles não recebem o amor de volta, tá? Mas assim, não tem problema, né? Porque simplesmente você ama o seu filho, então você quer fazer o melhor por ele. E ele não precisa fazer nada por você, para troca, tá? A ideia do filia é mais ou menos isso daí. E só para vocês terem uma ideia, né? No caso, quando, assim, pegando esses 2 exemplos aqui de amor, né? Eu lembro que quando eu casei com a Juliana, né? Por que eu casei com ela? Por conta do eros, né? Amor aí entre homem e mulher. E eu achei que eu amava muito a Juliana, né? Mas depois que a Bia nasceu, daí eu percebi que o amor que eu sentia pela Juliana, perto do amor que eu sinto pela Bia, ou seja, pela minha filha, né? É um amor assim, pequeno, né? Quer dizer, eu amo muito mais a Bia do que eu amo a Juliana, né? Lógico que assim, são amores diferentes, né? É uma forma diferente de amar, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu costumo dizer assim que se entrasse um bandido aqui, né? Colocasse um revólver na minha cabeça e falasse assim: aí vai, quem que você mata? Mata você ou mata aí a sua esposa. Eu ia fazer o quê, né? Eu ia falar assim: tem certeza mesmo? Tipo assim, se você deixar a Juliana ir embora, você não vai fazer nada pra mim, né? Quer dizer, perdão, corrigindo, né? Se o cara entrasse aqui, né, e falasse isso daí, eu ia falar assim: viu? Mas então vai assim, deixa a Juliana ir embora, e daí depois que eu tiver certeza que ela tá solta, né, que ela escapou, daí você pode me matar. E no caso, se entrasse o mesmo bandido e fizesse a mesma coisa, no caso, colocasse assim: ó, ou eu mato você ou eu mato sua filha, não tem escolha, eu já ia falar: não, pode me matar. Quer dizer, eu não ia tentar negociar com o bandido, não ia tentar nada, simplesmente eu ia falar aí: pode matar, tá bom? E a gente entra daí no último tipo de amor, que é o amor ágape, tá? Só um minutinho. Bom, voltando, né? Então a gente tem aí o último tipo de amor, que é o amor ágape. E o amor ágape é o amor que a gente chama aí de amor doação. Então é você olhar para o próximo, né? Independente aí de ser uma pessoa que você gosta, que você conhece ou não, né? Pode ser até mesmo aí, de repente, uma pessoa aí que é o seu inimigo, né? E você vai, pelo simples fato de amar Deus, né? Você vai ali se doar por aquela pessoa. Então esse aí é o amor, por assim dizer, que Deus quer que a gente tenha. No caso, próximo, quer dizer, você ajudar o próximo, tá? Então a gente tem um ditado aí que a gente ouve falar, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Quer dizer, simplesmente eu amar, eu
me doar pelo próximo, tá? E se a gente for ver aí no caso na vida dos santos, a gente percebe que esse amor ágape é um amor aí muito presente, tá? Muito bem. E daí a gente chega, né, no caso, hoje nós estamos aí na segunda semana do mês de agosto, então a gente está vendo aí sobre as vocações, e nessa semana a gente vai ver sobre a vocação da família, tá? E o que vem a ser a família, né? Família, primeiro de tudo, ela é uma comunidade pequena, né? Comparado, por assim dizer, nós estamos, por exemplo, pegando aqui do nosso exemplo, nós estamos na comunidade de São Francisco das Chagas, mas a família, ela também é uma comunidade pequena, né? A família, ela é desejada por Deus, então Deus, ele quer a família, ou seja, Deus quer que, no caso, um homem conheça uma mulher e tenham filhos, né? Então Deus quer ver a felicidade do homem, a felicidade da mulher, né? E Deus, né, ele deu essa missão pra gente, né? Tanto que se a gente for ver ali no Gênesis, ele fala, né? Povoem a terra, né? Tudo que tem aí eu dei para vocês, né? Então Deus criou tudo por nós, né? E a família, ela também é o que a gente chama aí de uma igreja doméstica, né? E principalmente nesses tempos de pandemia, a gente percebe aí que essa questão, né? Que nós somos igreja, então a nossa família é uma pequena igreja, né? No caso, mas aí a gente coloca aí uma igreja como uma igreja doméstica, tá? E a família também, ela é fonte de vida, ou seja, é na família que nascem os filhos, ou seja, é na família que surge a vida, né? Bom, quando a gente fala essa questão de família, né, mas daí vocês vão falar assim, puxa vida, mas por que você começou a falar de sereia? O que tem a ver sereia com família, né? E eu ia falar para vocês, né, para a gente tomar cuidado, né, com o canto da sereia. Então, da mesma maneira que eu falei para vocês lá que a sereia tem aquela questão que ela canta para enfeitiçar e de repente o marinheiro fica lá enfeitiçado e ele acaba, né, indo lá para as profundezas, né, se perdendo, né? Então, hoje em dia a gente tem muito também essa questão do canto da sereia, né? Então coisas aí que parecem boas, mas se você olha por trás, às vezes não é uma coisa tão boa assim, né? E às vezes elas fazem mais mal do que bem, né? Então vocês lembram que na semana passada, né, eu comentei com vocês a respeito dessa questão, eu falei assim, olha, nós estamos infectados, né? Nós estamos contaminados, tá? E por que a gente está contaminado, né? Lembrando, não é por conta do coronavírus, né? É porque o mundo moderno, né, e quando a gente fala em mundo moderno, a gente está falando assim de algumas pessoas, né, e grupos de pessoas, tá, organizações, por assim dizer, empresas, né, celebridades, políticos, né, então nós temos aí várias pessoas, né, que são pessoas más, isso aí no mundo inteiro a gente tem, tá, e tem o objetivo aí de destruir a família, tá, e daí você fala assim, nossa, mas como assim, né? Então a gente pega, por exemplo, nas novelas e nos filmes, né? Então a gente vê aí que tem a questão aí no caso da desobediência e dos filhos com os pais, falta de responsabilidade, né? Aquele negócio tipo assim, tem traição, casou, separa, e daí você casa de novo, e daí não deu certo, você não tem importância, separa, casa de novo, né? Então quer dizer, não tem essa questão da responsabilidade, a questão do compromisso, né? A gente entra na questão aí do consumismo também, né? Quer dizer, só você ter, você cada vez quer mais coisas, né? E só o ter importa, né? Quer dizer, eu só sou feliz quando eu consigo uma coisa nova, né? E a gente entra também aí a questão das drogas, a questão das bebidas, né? Os vícios, né? E também a questão aí dos jogos, né? Então, nós vemos aí que tem... Tanto se a gente pegar essa questão aí do consumismo, quanto a questão aí no caso das drogas e bebidas, né? Lembra daquele negócio que eu falei no outro encontro, né? Que existe um vazio dentro do coração do homem e apenas Deus pode preencher esse vazio, tá? Essa carência de amor que a gente tem, né? E algumas pessoas, às vezes, elas não percebem isso e daí elas tentam suprir esse amor com outras coisas, né? Mas assim, não importa o quanto você tenha, né? Sempre vai ficar aquele vazio. Então, quer dizer, tem um lugar que apenas Deus pode preencher no nosso coração. Se a gente olhar aí a questão das drogas e bebidas, né, quantas famílias às vezes são destruídas, né, por conta dos vícios. E mesmo também se a gente for ver aí a questão dos jogos, tá? Então, só contando uma história para vocês, eu lembro que uma vez eu estava numa chácara, né, junto com alguns amigos, e tinha um casal, né, desses amigos aí, que eles eram, se não me engano, acho que de Goiás, alguma coisa assim, eram de outro estado.
E o pessoal estava jogando pôquer, né? E pôquer é um jogo assim que, se você olha nos filmes, né? Eu joguei uma vez, mas foi assim bem na brincadeira, né? E o pôquer ele tem aquela questão, no caso de você apostar e apostar dinheiro, né? E tava todo mundo jogando pôquer ali, eu tava só olhando porque eu não sabia jogar. E daí eu lembro que o casal lá, né, o marido falou assim pra mulher, falou assim, ô amor, vem aqui, né, joga comigo, né? E daí ela sentou pra jogar e ela começou a jogar ali e ela falou assim, se a minha avó me visse jogando esse jogo, a minha avó ia começar a chorar. E daí eu perguntei, nossa, mas por quê, né? E daí ela contou a história, né? Ela falou assim que o vô dela, ele era viciado em jogo e às vezes assim, ele chegava a perder o salário dele que ele tinha ganhado no mês inteiro, né? E teve uma vez que simplesmente era dia de pagamento, ele não voltou para casa e quando foi no outro dia, né? Bateu na porta da casa dela um homem que ela nunca tinha visto e esse homem falou assim, eu vim aqui para dar um recado para a senhora. O seu marido apostou a casa que a senhora está morando no jogo e ele perdeu, né? E na verdade ele apostou até a senhora também e ele perdeu tudo. Então fique tranquila que eu não vou fazer nada com a senhora, mas eu quero a casa. Eu dou uma semana para a senhora pegar o que a senhora quiser aí da casa, a senhora pode levar, mas daqui uma semana eu venho aqui para pegar minha casa. Então você imagina a situação, né? Quer dizer, de um dia para o outro ela perdeu o marido, perdeu a casa, né? No caso dela teve que sair dali, né? Junto com os filhos e assim levou o que deu para carregar, né? Então você imagina uma situação, né? E isso é uma coisa assim que infelizmente, né? A gente tem pessoas aí que às vezes são viciadas em jogos, né? Então assim, os chamados jogos de azar, né? Fazem muitos estragos. E hoje em dia, apesar da gente ter, assim, tem gente que às vezes fala, não é viciado em jogo de azar, mas às vezes a gente tem aí outros tipos de jogos, né? Às vezes aí no celular, de repente jogos às vezes de videogame também, né? Que às vezes a gente gasta muito tempo, né? E às vezes a gente deixa de dar atenção aí para a família, para as pessoas que nos amam, né? Às vezes a gente fica, por assim dizer, preso naquele vício, naquela coisa, né? E não apenas os jogos, né? A gente pode pegar aí também, né? Quantas séries a gente não maratona, quantos filmes, às vezes a gente fica o final de semana inteiro assistindo, né? E daí quando você tem que fazer alguma coisa para a igreja, para a missa, daí você fala, ai, nossa, tô cansado, né? Começa a dar sono, né? Então tem todas essas coisas aí também. Então, o mundo moderno, né? A gente tem essa questão aí no caso de todas essas coisas, né? Que, por assim dizer, lutam aí para destruir a família. A gente tem a questão que no mundo moderno, né, o homem ele fala assim que ele não precisa de Deus, né? E eu não preciso nem do outro, então eu me basto, eu tenho tudo que eu quero, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, então consigo ter tudo que eu quero, então não preciso de Deus, não preciso dos outros, né? Por que eu vou precisar de Deus se eu tenho meu salário, eu consigo comprar as coisas ali, né? Então o pensamento é mais ou menos esse. Então a gente percebe aí, né, essa questão tanto do homem quanto a mulher, nessa questão do individualismo, só eu importo, né? E as outras pessoas não importam, né? Tipo, o ser humano é lixo, né? Às vezes a gente vê aí que tem pessoas que não valorizam o outro, né? E lembrando, né, mais uma vez, que Deus criou o homem e a mulher, né, para eles se completarem, né? Então o homem precisa da mulher da mesma maneira que a mulher também precisa do homem, né? Então, como eu falei no outro encontro, né, não é uma disputa. Se a gente perguntar para Deus, Deus vai falar assim, viu, mas em nenhum momento eu coloquei vocês para um brigar com o outro, para um ser mais do que o outro. Eu criei vocês porque o homem vai completar a mulher e a mulher vai completar o homem. E os dois têm que caminhar lado a lado, junto. Eu fiz vocês para amarem, né? Essa que seria, por assim dizer, a palavra de Deus. E daí a gente chega nesse ponto, né? Como que seria aí a família ideal? Vocês já pararam para pensar nisso, né? E a gente tem um modelo, tá? Então deixa eu pegar esse modelo para vocês, tá? Que o modelo que a gente tem foi o modelo que Deus nos deu, que é a Sagrada Família, né? Então essa daqui foi uma imagem que eu ganhei da minha tia, né? Eu acho maravilhosa, muito bonita. E o que a gente consegue aprender com a imagem da Sagrada Família, né? A Sagrada Família ele é um modelo para a gente. Então a gente pega, por exemplo, as mulheres. As mulheres elas podem olhar para Nossa Senhora, elas podem se espelhar em Nossa Senhora. Essa mulher que foi forte, essa mulher que soube dizer sim a Deus, que foi fiel a Deus até o fim, mesmo nas dificuldades, né?
ela soube aí aceitar, né, mesmo com tristeza, né, no caso com dores, né, o sofrimento que Maria teve, né, de ver aí o seu filho pregado numa cruz, né, mas ela aceitou a vontade de Deus, ela foi fiel a Deus até o fim, né, e porque ela foi tão fiel a Deus, né, Deus elevou ela no mais alto dos céus, né, e a gente percebe também essa mulher que foi forte, que cuidou da sua família, né, que aí cuidou do seu esposo, que cuidou do seu filho, né? E se a gente for olhar, né, naquela época, lembra que não tinha televisão, não tinha máquina de lavar, não tinha luz elétrica, né? Se quisesse acender o fogo, você precisava pegar lenha, se você precisava de água, você tinha que ir até o poço e vir carregando um jarro pesado, né? E assim, não tinha costureira, quer dizer, a mulher tinha que fazer muito mais coisas, né? E ela foi, né, um exemplo de mulher, um exemplo de esposa, um exemplo de mãe. Da mesma maneira, os homens, né, também podem olhar aí para José, né, esse homem que foi protetor, né, cuidador aí da sua família, né, que proveu sustento aí para Nossa Senhora, o sustento para Jesus, esse homem que foi um marido fiel, né, que honrou a sua esposa, que honrou o seu filho, honrou a sua família até o final. Né, que muitas vezes eu acredito que acho que devia chegar cansado do trabalho, né? A gente percebe no caso, tanto em José quanto em Maria, a gente percebe a questão da coragem, né? Porque se a gente olha ali no caso na Bíblia, quando Jesus nasceu, Deus fala assim, olha, vocês têm que ir lá para o Egito, fogem, né? E imagina no caso, como que não ficou o coração de José, como que não ficou o coração de Maria, porque lá onde eles estavam, ele tinha um emprego, ele tinha um sustento, as pessoas conheciam ele, e de repente ele teve que deixar tudo para trás e pegar uma esposa com um filhinho ainda no colo e ir para um outro país, um lugar que ele não conhecia, e começar tudo do zero. E quando tudo estava bem lá, Deus novamente falou, volta, é hora de vocês voltarem. Daí ele largou novamente tudo que ele tinha e voltou de novo, né? Então imagina aí quantas dificuldades, né? Às vezes a gente passa aí por dificuldades financeiras, né, na nossa vida, e a gente pensa, né, no caso na Sagrada Família, eles também devem ter passado por dificuldades, né? Mas eu acredito aí que no caso eles contaram muito com a ajuda da Divina Providência, né? E se você não sabe ainda o que é Divina Providência, eu gravei aí um vídeo, né, no caso você procurar no canal, a respeito da Divina Providência. Na verdade são 3 vídeos, tá? Mas são vídeos curtinhos, tá? Em que eu explico aí a respeito da Divina Providência e como que nós também podemos pedir a ajuda da Divina Providência. Só lembrando, Maria é a mãe da Divina Providência, tá? E por último, no caso, quer dizer, por último não, tem mais uma coisa ainda, mas assim, os filhos, eles podem se espelhar aí, ter como modelo Jesus, né? Que foi um bom filho, né? Um bom amigo, né? Que soube aí, a gente vê a questão aí que Jesus teve um episódio lá que ele se perdeu no templo, mas depois fala que quando ele volta, né, falou assim que ele era obediente aos seus pais. Então Jesus, ele obedecia a Maria, Jesus, ele obedecia a José, ele era um bom filho, né, ele amava os pais, né. E por último, né, a gente tem uma última coisa, né, que a gente olhando para a Sagrada Família a gente também enxerga, né. Quem que está no centro da Sagrada Família? É Jesus, né? Então, da mesma maneira, Jesus tem que estar no centro da nossa família, né? Eu lembro que quando eu casei, o diácono, né, que fez o meu casamento, ele falou assim, olha, quando você for entrar na sua casa, né, antes de você pôr o pé para dentro, fala, né, Jesus, entra na minha casa, né? Eu quero que o Senhor venha fazer morada junto comigo e com a minha esposa, né? E ele falou assim, a sua família, vocês estão casando hoje, a sua família não é de 2, a sua família é de 3, porque Jesus tem que estar presente na sua vida, né? Então, novamente, né, Jesus tem que estar no centro da nossa vida, né? E a gente percebe, né, no caso aí também, olhando para a Sagrada Família, né, a questão aí do amor a Deus e a questão da oração, né? Ou seja, tenho certeza aí que Maria rezava muito, José rezava muito também, né? E lógico, Jesus também rezava muito, né? Então assim, eles tinham essa questão da oração em família. E nos dias de hoje, né, Deus já nos deu aí, ele já nos falou assim, né, várias vezes, qual é a oração que mais agrada o coração de Deus. E essa oração é o Santo Terço. Então eu diria aí que de todas as orações que vocês podem fazer em família, o terço
é a mais bonita, a mais bela, aquela que mais agrada o coração de Deus. Lembrando que a arma que Deus nos deu, né, para a gente vencer todos os obstáculos. Então você vê quanta coisa a gente consegue, né, apenas olhando aqui para a Sagrada Família. Bom, agora a gente vai cantar uma música, tá? E daí a gente continua a nossa catequese. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar ou na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bom, para a gente aí encerrar, né, faltou uma coisa para falar para vocês, gente, né? No último encontro, né, eu tinha falado a respeito de diácono,
E a gente tem um negócio aí que a gente chama de diácono provisório. Então, no último ano, né, antes de um jovem aí se tornar padre, ele é ordenado que a gente chama de diácono provisório. Então, ele fica um ano como diácono. Mas nós temos um outro tipo de diácono, que é o que a gente chama aí de diácono permanente. Então, é escolhido, no caso, quando precisa, né, no caso, na comunidade, é escolhido um homem já casado, e ele é ordenado diácono, né, ele permanece para o resto da vida como diácono. Né, isso daí é o que a gente chama de diácono permanente. Tá? Muito bem, qual é o nosso agir? O nosso agir, essa semana, vocês vão rezar em família ou rezar pela família. Tá? Aí fica a critério de vocês. Tá? E para a gente encerrar, né, vamos fazer aí, né, tem aí duas jaculatórias, ou seja, duas frasezinhas que a gente tem, né? Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, abençoai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Estivemos aqui unidos com a graça de Deus, né, estaremos sempre em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser.